Olá, olá, Ju, tá me ouvindo bem? Me confirma se você tá conseguindo me ouvir bem. Vamos aguardar aqui a Thalia e a Mari. Deixa, peraí, vamos mandar de novo. Tô mandando de novo o convite. Vou mandar também pra Thalia. Oi, Olá, tá dando para me ouvir? sim, boa noite. Prazer, tudo bem? Toca Tudo aí. bem? Oi, prazer. Prazer, eu sou a Thalia. Tudo Olá, bem? Rosa, Prazer. boa tarde. Tá dando para ver bem? Olá, Como é que tá a conexão? aqui tá boa. Você Tá tá conseguindo boa? ver, Thalia? Tá boa, dá para ouvir bem. Ai, perfeito. Muito Obrigada. bacana. A gente está aqui. Tá meio cortando para mim. Por que será? Nossa, acho que deve ser a conexão, mas vamos tentando assim. Você tá conseguindo me ouvir bem? Você, eu tô. A Thalia, né? A Thalia. A Thalia. Dá uma Isso. olhada. Ela eu não tô conseguindo ouvir. A Thalia, vê se você. Vamos ver se melhora. Isso, eu mando o convite novamente para você. Pode ficar, Mari. Eu vou mandar de novo o Tá, convite eu para vou Thalia. só tentar pôr aqui um filtro, gente, que eu tô sem nada. Só um minuto. Sem problemas, sem Só um problemas. minutinho aqui. Peraí, Não deixa eu tem ver se eu problema. vejo um A gente ainda legalzinho tá. aqui. Estamos no horário. Tranquilo. Ai, gente, acho que não tem nenhum baixado legal aqui. Peraí. Não, não. Vocês estão me ouvindo bem? Thalia. Eu tô te Tá, ouvindo. eu tô ouvindo bem a Lana. A Thalia, tá cortando bastante. Você tá me ouvindo bem, a Thalia? Eu te escuto bem, você e a Lana. Pera lá, Ah, ver o que está acontecendo. Vamos ver. Qualquer coisa você põe no 4G. Se o É, Wi-Fi não tiver bom, eu troquei. Pera lá. Deixa tá, tá cortando. Tá cortando mesmo. Agora cortou também. ah, eu melhor. E É, agora? ó, a cortou? Ana tá Peraí, deixa eu falando mudar. aqui, tá cortando o pessoal. Uhum. Tudo bem, vamos acertar aqui a conexão, tá bom, gente? Só um minutinho. Melhorou a conexão? Vocês estão melhor? Ainda tá cortando. Faz o seguinte, eu sai e entra de novo, eu vou te mandar o convite de novo. Tenta trocar. Você tá usando o 4G ou. Nossa, vamos lá. Agora eu entrei com 4G. Tá conseguindo me ouvir bem? Tô ouvindo bem. Tá. Então tá bom. Vamos esperar a Thalia aqui. Eu já mandei o convite para ela.
Ok, tô mandando A Ana aqui. Paula. Já vou falar com o pessoal. A Thalia, tá ouvindo? Tô ouvindo você. Ai, melhorou? Tá cortando ainda, mas vamos seguindo a live, né? Já são 8 horas. Isso. Aí pode ser que a conexão Vai vá melhorando, melhorando. né? Exatamente. Gente, sejam muito bem-vindos a mais um livecast. Muito bom dia para quem está no Brasil, boa noite para quem está no Japão. Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está no Japão, né? Bom dia para quem está no Brasil. Eu sou a Thalia Kayashi. E hoje, um podcast aqui da Tentif. E Maristela, muito prazer tê-la aqui. E queremos agradecer Obrigada. desde já por ser a convidada. Obrigada, eu agradeço o convite. Né? Boa noite para quem está aqui no Japão e bom dia para o pessoal aí no Brasil. Eu já estou vendo aqui a Ana Paula, já está conectada, é uma amiga da gente lá do Brasil. Ai, que bacana. Ana Paula Colini, né? A Nádia também é uma amiga minha aqui do Japão. Obrigada, meninas, pelo convite. Eu acredito que vai ser, assim, muito bom essa live. Obrigada pelo convite, viu? Com certeza. Muito obrigada por aceitar esse convite da gente. E para quem não conhece, que é da nossa audiência, a Mari é uma professora, né, de lash, extensão de cílios, né, melhor falando, lash lift, e ela também é nail designer. E hoje a gente vai conversar sobre empreendedorismo no ramo da estética. É isso aí. Mari, muito bem-vinda, né, mais uma vez, e conta pra gente um pouquinho aí da sua história. Obrigada mais uma vez. Bem, eu vim para o Japão agora dessa última vez há 3 anos e meio, exatamente há 3 anos e meio atrás. Né? Então, eu vim assim, no momento, como se diz, de uma virada, né? Uma guinada na vida, né? E então eu tô aqui, né? Batalhando, como todos que vêm para o Japão, acredito, né? Vêm para o Japão, quando vem para morar, geralmente vem para trabalhar. Né? E com isso eu também nunca saí da minha área, muito embora dessa última vez eu vim para trabalhar em fábrica, aliás, como das outras vezes também para trabalhar em fábrica, porém eu nunca saí da minha área, né? Continuo na minha área, tanto de lash lift, na nail designer, como também na extensão de cílios. Muito bacana. E conta pra gente, então, como que você veio parar no Japão? Como você veio a primeira vez? Conta um pouquinho da sua história e por que que agora você está aqui há 3 anos e meio, mais ou menos. Eu vim para o Japão muito nova. Eu vim para o Japão, acho que mais ou menos com 22 anos. 22 anos de idade. Se eu tivesse ficado direto, eu teria mais ou menos uns 30 e poucos anos, né? Dá para fazer as contas da idade, né? Mas mais ou menos uns 30 anos de Japão eu teria, né? Se eu tivesse ficado direto. Porém, eu vinha, voltava para o Brasil, porque afinal de contas eu deixei filhos lá na época. E foi bastante difícil, porque há 30 anos atrás não tinha toda essa facilidade que tem hoje, muito menos a questão da comunicação como a gente está tendo hoje, né? Através das redes sociais, enfim. E na área, principalmente do empreendedorismo, muito menos, né? A gente tinha menos informações. Então, para mim, vir para o Japão com 22, e eu vim sozinha para o Japão. Então, foi uma virada, assim, total na vida, porque eu deixei filhos e vim para cá. Eu deixei 3 filhos na época, né, com a minha mãe. E aí eu vim para cá com o objetivo de juntar dinheiro, né? E naquela época, a gente até trabalhava e ganhava também, né, gente? Eu não sei se vocês
fazem tanto tempo. Vocês são novinhas, acredito que não faz tanto tempo como eu, né? Mas foi um tempo bastante difícil, mas de que eu aprendi, eu cresci 22 anos. Hoje eu olho para as minhas filhas mais ou menos com essa idade, eu falo, nossa, tudo menina, tudo criança ainda, só tem tamanho. E eu fico pensando, meu Deus, eu viajei com essa idade para o outro lado do mundo, sozinha, enfrentando dificuldades, morando com os outros, que naquela época juntava a meninaiada tudo no Iriô, né, que é chamado de Iriô. Eu acho que em português sai como albergue, seria? Não lembro direito Sim, em sim. português, né? Mora todo mundo na mesma casa, compartilha, né? Até o mesmo quarto, né? Muitas vezes. É E aquele foi share house, né? isso, Seria foi, um share mas house, né? foi muito assim, ao mesmo tempo que foi difícil. Para mim, eu que era nova na época, foi também divertido. Porém, muita saudade, né, gente? Porque deixei família, deixei filhos lá, né? Então foi um aprendizado grande. Eu acho que me ajudou a nortear um pouco a minha vida, assim, a dar um norte, né? Para eu saber de fato o que eu queria na vida. Então, minha vinda foi assim. Eu era bem novinha quando vim para cá. Eu acredito que muitos vêm assim ainda hoje, né? Sim. Sim, nós viemos em busca da verdade e as nossas profissões, né, atuando aqui, né? E isso está sendo bom, como, né? Hoje tem mais portas, os brasileiros se movimentando mais. Muito bacana, bacana mesmo. Bacana, né, Alana, também essa questão de vir para o Japão. Nossa, vi pela primeira vez no Japão e, nossa, meu esposo, nossa, tão apertado, tão novinha, né? Nossa, parabéns, né, por ter vindo, por ter conquistado as coisas aqui e no Brasil também, né? Sim, A gente fica sim. feliz É, em saber, é tão difícil, né? A nossa estabilidade emocional a gente acaba e vem para cá. Hoje, né, como você disse, eu também tenho os familiares que não tinha para fazer uma ligação. Nossa, é complicado, a gente tem que ver as pessoas, de conversar, de fazer cursos. Então, nossa, hoje está bem diferente. Graças a Deus, né? Exatamente. E a gente tá aproveitando, né? com certeza. Sim, sim. Graças a Deus as coisas mudaram muito e mudaram para melhor, né? A gente, quando se trata de internet, quando se trata de comunicação, eu acho que não dá para comparar, né? Verdade. Ô Mari, e Ui. como falando um pouquinho da questão do quando você retorna do Brasil para o Japão, ocorrer uma virada de eu já tenho conhecimento na área e eu quero no nosso negócio, né? Quando que aconteceu isso? E como que você pegou e falou assim, não, a partir de hoje é Então, olha só, como eu disse, né? Eu vinha para o Japão, voltava para o Brasil. E aí um dia, foi a penúltima vez que eu estive no Japão, porque penúltima vez que eu estive, eu fui para Niigata. E dessa penúltima vez, eu trouxe toda a família. Eu falei, ou vai todo mundo ou não vai ninguém. E dessa vez eu trouxe os filhos. E marido, filho, trouxe todo mundo. O que que acontece? A gente foi para Niigata, porque meu marido tinha sido transferido para Niigata. E eu fui trabalhar em fábrica, mas eu na época, eu aproveitei o tempo que eu passei no Brasil e fiz o curso de cabeleireira pelo Senac. E eu cheguei no Japão achando que eu ia conseguir atuar na área, mas vocês sabem que aqui é um país que exige licença para quase tudo, né? Tem que ter autorização, licença, etc. Então, mas eu fui trabalhar em fábrica, muito embora, né, tendo curso de cabeleireira, eu não consegui exercer no Japão, principalmente em Niigata, porque lá eu fui morar numa cidade bem interiorana
Então, é mais tradicional, mais reservada. Então, ficou muito mais difícil para eu atuar na área de cabelo. Então, eu fui para a fábrica como todo mundo. E eu cheguei na fábrica, passados uns 2, 3 meses que eu estava ali trabalhando, era uma fábrica montava freio de motos, para motos. O que acontece? Esse lugar era muito óleo, muito óleo. Então eu olhei aqui, uma vez eu olhei ali no meu trabalho, eu vi uma senhorinha trabalhando ali bem arqueadinha, que a gente sabe que as idosos trabalham bastante ainda no Japão, né? Depende, assim, às vezes tem 70, 60, 70 e poucos anos, ainda trabalham em fábrica, né? E eu vi aquela senhorinha bem arqueadinha, empurrando aquele carrinho, com certeza estava pesado, no meio daquele óleo. E me deu um estalo. Eu falei, eu não vou envelhecer dessa forma. Eu pensei, né? Não que não fosse um trabalho digno. Com certeza, provavelmente para ela, japonesa, já estava acostumada, de repente já era até aposentada, era uma terapia, não sei, mas para mim, eu olhei aquilo, não olhei com bons olhos. Eu olhei e disse, não quero isso para minha vida. Eu quero levar do Japão uma profissão. Algo que eu possa, muito embora eu já era formada cabeleireira no Brasil, mas a minha intenção era retornar ao Brasil, mas eu queria levar algo novo para o Brasil. Porque eu sabia que retornando para o Brasil, como cabeleireira, eu ia estar muito assim, desatualizada. Então eu queria levar algo daqui para lá. Então eu pensei, eu preciso fazer um curso, eu preciso ver o que o Japão pode me oferecer nessa área de curso, de novidade para levar para o Brasil. E ali nessa cidade, que não sei se vocês já ouviram falar, de Oetsu, como ela era bem interior, ali era caminhão antigamente era caminhão, não tinha lojas, não tinha produtos brasileiros não dava, a gente não tinha muito acesso. Então, quem ia levar produtos brasileiros para a gente era um caminhão de brasileiro. Levar arroz, feijão, bolacha, tudo que a gente queria do Brasil, esse caminhão era como uma loja ambulante, um mercado ambulante, né? Olha só, gente, passei até por isso aí, mas deve existir ainda por aí. Aí ele levou tem essa revista até hoje, Alternativa, né? E eu peguei uma revista alternativa e folheando essa revista, eu vi uma propaganda de uma escola de Tóquio que estava escrito em português e falava desse curso de unhas. E eu olhei aquilo, eu falei, nossa, que coisa linda, toda decorada. Estava começando no Brasil aquela decoração com palitinho de dente, aquelas coisas bem antigas, fazia até decoração com fio de cabelo. Vocês são novinhas, não é da época, mas eu sou. Então, o que acontece? Gente, era uma coisa assim, sabe? Esse palitinho de dente. E olha que o povo fazia bem. Mas eu achei aquilo lindo, maravilhoso. Eu falei, ai, é isso. Brilhou meus olhos. E eu disse, eu vou fazer esse curso. Mas o curso era extremamente caro. Eu falei, eu tenho que trabalhar um ano inteiro para poder pagar o curso. Bom, era mais ou menos, ainda é. Mas naquela época, saía bem caro por conta do custo mesmo de vida, né? Saía mais ou menos 630 mil ienes, o curso técnico. Mas não era só o curso, eu tinha que contar Shinkansen, estadia em hotel, porque o curso não era em Niigata, eu tinha que viajar, fora que era bem uma época de inverno. O que acontece? Eu decidi, eu recortei a propaganda e guardei na minha carteira. Eu falei, um dia eu vou fazer esse curso, né? Porque é isso, eu acho que isso daqui é novidade no Brasil. Quando eu voltar, eu sei que isso vai ser muito bom para mim. E, de fato, passaram-se um ano e eu comentei com meu filho mais velho. Falei, olha, um curso assim, comentei com ele. Ele ficou quieto, falou, legal, vai ser bom a mãe fazer. Porém, muito caro. Deixei na minha carteira, de vez em quando dava uma olhadinha. Quando foi? Isso foi mais ou menos 2007. Quando foi em comecinho de 2007, dezembro de 2008, ele me presenteou com o curso.
Mãe, pode Olha, fazer o curso que eu vou te dar de presente de Natal. E aí eu falo assim que foi maravilhoso, porque eu viajava, né? Eu tinha um polo, né? Essa escola tinha um polo em Guma, então ficava um pouco mais próximo para mim do que Tóquio. Mas as provas tinham que ser feitas em Tóquio. Então eu aprendi a viajar sozinha, me virar sozinha, também aqui dentro do Japão por conta desse curso. Eu fiz esse curso bem no invernão, bem naquele inverno rigoroso de Niigata, que a gente tem que é neve até o joelho. E eu saía daquele jeito mesmo, toda empolgada, e eu ficava mais ou menos 2 vezes. Eu fazia o curso, como não dava. O curso, na verdade, eram todos os dias, mas como não dava para ir todos, claro, todos os dias, a professora, a diretora, permitiu que eu fosse 2 vezes na semana, mas fazia assim, intensivão. Começar às 8 da manhã e terminar às 10, 11 da noite, né? Para nossa. compensar os horários. E fora as tarefas, mas eu fazia com muito gosto, porque realmente foi o que eu me apaixonei assim à primeira vista. Então foi aí que eu resolvi. Quando eu vi essa senhora, eu falei, não quero envelhecer assim. Eu quero ter uma profissão aqui no Japão, levar isso para o Brasil, porque eu sei que isso vai ser muito bom para mim e para minha família. Então aí foi a virada, a chave que virou na minha vida desde então. Então, vamos entender um pouquinho. Você fez esse curso, então conta pra gente um pouquinho como foi o seu retorno para o Brasil e como é começar do zero, né? Porque aqui, mesmo o trabalho sendo árduo, difícil, né? Para quem tá no Brasil não sabe, né? O Japão não é só glamour, tá, gente? Verdade. Então, então todo mundo vê iPhone, tudo, acha que, nossa, é maravilhoso, né? Então, conta pra gente como é começar de novo, porque dá muito medo, muita incerteza se as coisas vão dar certo, você tá muito fora do mercado, né? Você tinha a sua formação como cabeleireira, mas voltar para o Brasil vai ter que fazer um curso de reciclagem. Aí você mesmo com um curso aqui de novidade, dá aquela certa insegurança. Conta pra gente como foi começar do zero. E depois eu quero também já emendando essa pergunta. Como foi empreender no Brasil, as vantagens e desvantagens? Conta pra gente. Então, quando eu voltei, depois de 5 anos, eu retornei. Eu fiz esse curso em 2000 e eu cheguei, em 2008 eu fiz o curso. Em 2009 eu fui passando por provas, porque como eu queria muito assim me aperfeiçoar, então eu não medi esforços, né? Até então eu comecei, eu tive uma oportunidade depois que eu me formei, levou aí mais ou menos uns 6 meses para eu me formar na área. E depois que eu me formei, eu disse, não, eu quero, agora basta a fábrica. Eu quero ter o meu espaço. E eu tive a oportunidade de trabalhar, de ter um espaço num shopping japonês, que na época se chamava Itoyokado. Eu acho que esse shopping já não existe mais. Pelo menos nessa região onde eu moro não tem. Mas na época ele era uma rede bem forte aqui no Japão, bem conhecida. Então eu tive uma oportunidade de ter o meu espaço dentro desse shopping. Só que daí veio a crise, lembra? Não sei se você acha que vocês não Sim, estavam aqui, de né? Veio a crise 2008, de sim, sim. 8, isso, 2010, 8, 9, 10, aquela crise bem. E meu marido novamente, meu marido perdeu o emprego e a gente precisou mudar de Niigata. E nós viemos para Kanagawa. Nesse meio tempo, eu já havia feito outros cursos dentro da mesma escola, passei por um teste e fui aprovada também como professora, como instrutora da escola. Em 2 anos em 2008, 2009, é isso mesmo, que em 2010 eu voltei para o Brasil. Então, nesse meio tempo, eu fui aprovada através dos testes, enfim, como instrutora dessa escola. Então, eu fiquei itinerante da escola também, ministrando curso para brasileiros dentro do Japão, que não consegue viajar por conta de filho, ir até a escola, que a escola, a central é em Tóquio, né? Então, eu ia, né, para os lugares, assim, ministrar curso pela escola. E foi uma experiência muito boa. Por quê? Porque quando eu voltei para o Brasil, eu já tinha um currículo muito bom. Então, eu voltei, mas não foi fácil também, né? Porque chega no Brasil, faziam 5 anos já que eu estava aqui, cheguei no Brasil com todo o meu currículo, era muita novidade e era muito avançado. Era muito avançada. Tudo aquilo que no Japão já era
já estava assim, já em alta, lá no Brasil ainda não existia. Então eu achei que chegando no Brasil ia ser um boom. Só que eu cheguei no Brasil, não foi assim. Foi muito difícil, porque não tinha material, não tinha sites que vendiam materiais, produtos, né? E fora que também tinha começado o alongamento de unhas, então tinha dado muito problema lá no Brasil em alongamento de... Então as mulheres tinham muito trauma de alongamento de unhas. Falava de alongamento de unhas, ninguém queria. Por quê? Porque tinha medo de... Tinha dado muito pro fungos, uma série de coisas, né? Então foi bem difícil. Mas o que eu fiz? Eu pensei numa estratégia. Eu pensei assim, bom, eu investi nesse curso e eu não vou deixar ele de lado. E eu já fui pensando assim, eu vou chegar no Brasil e eu vou procurar os melhores, os salões para trabalhar. Eu não vou para uma loja, eu não vou voltar para minha área de cabelo. Eu quero continuar como manicure, né? E nesse meio tempo eu também fiz a extensão de cílios, o curso de extensão de cílios, que eu achava lindo, né? Então eu fiz também nessa mesma escola. E aí eu cheguei lá no Brasil e eu fui procurar os salões. Eu não me desviei do rumo. Eu vou procurar salões de cabeleireiro. Só que eu fui nos salões, assim, no bairro que eu morava. Então era muita novidade, era muito avançado. Ninguém se interessava. Por quê? Porque, ai, nossa, era soava meio estranho para a época, né? Aquelas flores em 3D, aquele alongamento todo colorido, e era muito básico ainda, era muito tradicional a manicure no Brasil. Aí eu fui procurar redes grandes, que eu percebi que salões pequenos de bairro não, como se diz, era como se diz, não tinha como, né? Então eu fui procurar redes grandes de salões. Eu falei, epa, já não tá dando certo aqui, eu vou para redes grandes, porque eles são mais atualizados, na época, né, eram mais atualizados, então eu vou. Porque hoje em dia tá todo mundo atualizado com as redes sociais. Todo mundo, seja de bairro, seja de... Tá todo mundo, né? Hoje em dia tá ótimo. Mas na época não era assim, né? Isso há 15 anos atrás, mais ou menos. Aí eu fui procurar redes grandes. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu fiz teste em várias redes, passei em todas, só que eles queriam exclusividade. Eles queriam que eu fosse exclusiva daquela, e eu não queria ser exclusiva. Então, isso já foi uma da rede, porque isso me impedia de crescer. Eu ia crescer dentro da rede. Eu não ia crescer como apenas no, vamos dizer, no vertical e não na horizontal. Eu queria expandir. Apenas como uma colaboradora, né? Exato. Não como uma empreendedora. Não como uma empreendedora. Eu ia ficar muito limitada. Então, eu, por um tempo, até aceitei, mas depois eu já vi que não ia dar certo. Porque também eu percebi que mesmo dentro dessas redes, de uma das redes famosas, era um curso muito avançado, era uma técnica muito avançada. Muita novidade e se tornou um pouco assustador para as próprias clientes. Era um pouco, nossa, será? Nossa, não sei o que, sabe? Mas, enfim, mas eu fui driblando, fui tendo estratégia, fui fazendo Sebrae, fiz muito curso no Sebrae, e depois eu saí de uma das redes e aí eu comecei a trabalhar em casa, dentro da sala da minha casa, e as clientes das redes começaram a me procurar, coisa que antes elas não davam muito valor, começaram a me procurar na minha casa. E aí, gente, era propaganda boca a boca, né? Na época, muito mais forte, né? Na época. Com certeza. Não, mas até hoje. Até hoje, né? Eu falo, gente, como dizem, né? Eu acho que é uma das melhores propagandas, e é mesmo, porque, gente, uma vai falando para outra. E foi assim, eu acho que você achando as clientes certas, uma vai trazendo a outra e vai indicando e vai. E foi assim, fui trabalhar na minha casa, foi um desafio muito grande, porque eu tinha criança pequena, o apartamento era pequeno, mas eu nunca desisti, lá no cantinho, e as clientes não se importavam, sabe?
Porque o mais importante é elas gostarem do seu trabalho, a forma como você as trata, isso é muito importante. E elas se tornam não só clientes, como amigas. E isso, assim, né? Eu acho que isso que cativava nelas. Às vezes o trabalho não ficava tão bom, mas só o bate-papo já era bom. Então elas voltavam. Então eu lembro, gente, as clientes assim, nossa, sou muito grata porque elas me deram oportunidade. Elas que me deram. E aí foi formando aquele. É, vindo, e aí eu explodi, vamos dizer assim, em Jundiaí, né? Eu fui a pioneira na área de cílios e de unhas em geral, né? Em geral, eu digo, na extensão de unhas, né? Novidades do Japão. Só de levar coisas do Japão já era muito bom. Nossa, do Japão, tal. Porque a gente sabe que, querendo ou não, o Japão desenvolve produtos muito bons e que eles têm muito cuidado, né? Com questão mesmo como que eu posso dizer? Vamos Da dizer, vigilância estética, sanitária, estética, né? sim, Então, eles têm muito cuidado. maquiagens, a Tudo gente deles fica, é isso. né? Tudo é Muito bom. maravilhoso. Exatamente. Então, foi aí que, que tudo começou. Vamos dizer assim, no Brasil. Não foi fácil, mas foi muito gratificante. Cresci muito. Desenvolvi a resiliência profissional, porque a gente precisa ter, né, aquela resiliência profissional. Sorrindo ou não, triste ou não, você tem que estar lá para atender sua cliente com um sorriso no rosto, feliz da vida, né? E eu sempre atendia feliz da vida. Nossa, é porque a gente ama o que faz, né? Então eu acho, né, que isso muda a vida da gente. Desculpa, eu esqueci a outra pergunta que você emendou. As vantagens e desvantagens, né, no Brasil. Porque ser Tá. empreendedor é complicado em qualquer país, mas no Brasil, né, a questão dos impostos, as dificuldades. Conta um pouquinho aí, as Então, vantagens e desvantagens. desvantagens. Olha, a vantagem, eu acho assim, primeira coisa é a língua, né? Porque você fala, se expressa da maneira que você, é a sua língua, é a sua nação, você é diferente daqui do Japão, completamente diferente, eu acho. Mesmo trabalhando com brasileiras aqui, né? É diferente. A questão, eu fiz, como eu disse, fiz muitos cursos pelo Sebrae e isso me ajudou muito e na questão de eu abri o MEI, né? E na época, acho que ainda existe o MEI, acredito que o MEI né, existe ainda no Brasil. Então, eu abri o MEI e ali eu fui orientada em relação a impostos. Eu acho que no Brasil a gente fala assim, o imposto no Brasil é muito caro. Mas é que, na verdade, eu acho que comparando Japão e Brasil, no caso de MEI, eu acho que o Brasil ainda é mais barato do que o Japão, com certeza, né? Que aqui você não tem como dar jeitinho. Aqui ou você faz ou você não faz, ou você paga ou você vai sofrer as consequências, tipo assim, não é? No Brasil você fica um tempão trabalhando no anonimato, tá tudo certo, tá tudo bem, né? Você pode até crescer até um certo limite no anonimato, mas depois você precisa se é, fazer toda a documentação. Nossa, a gente tem português, tem coisa de português que eu estou esquecendo. Não tem problema. Eu estou esquecendo as palavras mais técnicas. Bom, mas precisa estar dentro da lei, vamos dizer assim, né? Sim, sim. E então uma das vantagens para mim foi a questão de cliente assim mais a língua, né? A comunicação. Isso, claro, sem sombra de dúvida, facilita muito a vida da gente. E a desvantagem no Brasil, gente, eu não lembro, assim, de falar assim, olha, eu tive uma desvantagem no Brasil. Sinceramente, eu não lembro. Eu só tenho coisa boa para contar nessa área, assim, apesar de todas as dificuldades. Você tendo estratégia, você criando resiliência, você cria resiliência. Então, as coisas acontecem e elas se resolvem muitas vezes por si só.
Então, eu não lembro, assim, de falar assim, olha, eu tive tantas desvantagens. Não sei dizer, mas de vantagens eu tenho muitas, tive para contar. Muito bacana. Então, você veio, aí você aprendeu, aí você levou essas técnicas para você lá, e daí, bom, e agora, tendo na área, né? A gente quer empreender no Japão, uma prévia explicou para o Brasil, né? A gente quer saber também como que é empreender. Então, aí muita gente pergunta assim, por que que você voltou para o Brasil se estava dando tão certo para o Japão, se estava dando tão certo no Brasil? Lembrei de uma desvantagem, gente, para mim. Eu não soube, isso daí, eu que não soube administrar. Eu não sei se as pessoas falam assim. Já ouviram falar de vício de trabalho? Que você Sim. trabalha e às vezes você nem se importa se você está ganhando ou não, mas você quer trabalhar, quer produzir porque você gosta tanto de fazer aquilo, que você fala, ai, tá bom, nossa, eu tô ganhando, tá ótimo, mas você quer fazer, você quer servir as pessoas. E uma das desvantagens foi eu não ter administrado isso, né? E eu me estafei. Eu entrei num nível de estafa, eu fiquei 8 anos trabalhando direto na área, quase 9 anos, e eu me estafei de tal maneira, eu entrei num nível de estafa tão grande que eu queria fugir de alguma maneira. E eu encontrei o quê? Como escape o Japão. Eu falei, não, eu vou voltar para o Japão porque eu acho que vai ser por um tempo, até eu tinha determinado 3 anos de Japão. Já faz 3 anos e meio. Agora eu já nem sei quando eu volto. Ai, Jesus, acho que a maioria é assim, né? Vou ficar um ano, e daqui a pouco tá 5, 6, 10, né? E o que que acontece? Eu me estafei de tal maneira e eu retornei ao Japão, decidi, vou voltar ao Japão. E foi assim um susto, porque, gente, como que você vai voltar às clientes? Eu já estava com uma cartela de clientes extremamente formada, com uma equipe de meninas já trabalhando comigo. Nossa, estava muito bom. Porém, por conta da estafa, eu decidi voltar. O que que eu fui fazer? Voltar para a fábrica, porque era a única opção na época, né? Há 3 anos e meio que eu tinha. Voltei para a fábrica. Gente, por incrível que pareça, parece que não. Mas a fábrica, para mim, não foi uma terapia. A princípio, né, gente? A princípio. Por quê? Porque eu só apertava parafuso. Sabe? Eu pensava, eu conseguia, meu pensamento conseguia ir longe, eu comecei a projetar novas ideias, novos planos, fazer novos planos para o futuro. Então começou a ser uma terapia para mim a fábrica. O meu serviço era muito bom também. Não é todo mundo que tem essa sorte, né? Mas então eu voltei para a fábrica, mas nunca também saí 100% da área. Continuei atendendo em casa. E aquela coisa, propaganda boca a boca, porque aqui eu tive que começar do zero. Zero. Eu só trouxe alguns materiais do Brasil, que eu sabia que aqui, né, é marca já conceituada. Então, eu trouxe algumas coisas do Brasil, mas de cliente zero, zerada. Então, estou passando ainda pelo processo, mesmo processo que eu passei no Brasil, de estar conquistando cliente. No fim, acaba que depois você vai. Não é que você vai selecionando as clientes, elas mesmas, algumas vão, outras vêm, algumas vão fidelizando. Eu já estou nesse processo de fidelização. Né? Então, eu já tenho clientes fidelizadas, então já estou naquela parte que eu já estou começando a falar, agora eu estou vendo o resultado. E eu sabia, eu tinha consciência de que não era uma coisa da noite para o dia. Eu tinha consciência que se eu ficasse no Japão, eu ia levar aí pelo menos 3 anos para começar a fidelizar as clientes. E realmente está começando a dar resultado agora. Mas eu nunca saí 100% da área. Né? Mesmo trabalhando em fábrica, eu comecei a atender na casa
pessoas. Aí você atende em casa? Atendo, porque as pessoas precisavam conhecer meu trabalho. Precisavam me conhecer, porque não me conhecem, né? Então, eu precisava desenvolver, precisei desenvolver outras estratégias, porque eu percebi que no Japão, mesmo as brasileiras do Japão, principalmente as que não fazem muito, que fazem muito tempo que não voltam para o Brasil, elas têm uma ideia do Brasil antigo, daquele Brasil já de 10, 20 anos atrás. E o Brasil também mudou, assim como o Japão também mudou, né? Então, o Brasil está bem bem mais avançado do que há 10, 20 anos atrás. Então, eu tive muita dificuldade para muito embora o Japão é um país onde, por exemplo, a unha de gel entre as japonesas agora está bem difundida entre as brasileiras também. Mas há 3 anos e meio atrás, foi difícil eu implantar isso aqui, onde eu moro em Kakegawa, que é também interior. Por quê? Primeiro porque ninguém me conhecia, não conhecia meu trabalho. Eu era ruim de rede social. Meu Deus do céu, não tinha uma foto boa na rede social, né? Não tinha uma foto, tudo manchado, tudo escuro, quem é que vai ver? Que a gente hoje sabe que o Instagram é a nossa vitrine, né? Então, ninguém comprava meu trabalho. Não ia confiar, porque hoje em dia, muito embora a gente fale que o boca a boca é importante, mas também tem a questão da nossa vitrine, que hoje é o Instagram, Facebook, etc. Uma coisa que eu tive que aprender, mexer com Instagram, Facebook. Facebook, então, eu achava que era lugar de fofoca. Não postava nada, nem gostava. Então, agora não, eu entendo que não, que brasileiro no Japão mexe muito com Facebook. Tem que estar tudo no Facebook. Então, para mim, empreender no Japão está sendo um desafio ainda. Eu estou naquele processo, né? De cada dia é um desafio, né? Então, mas eu sei que eu perseverando, eu já tenho outros projetos futuros, né? Eu vou chegar onde eu quero, assim como eu consegui no Brasil. Muito interessante. Então, você já falando dos seus projetos, você queria compartilhar alguma coisa? Porque geralmente nós empreendedores, né, nós temos objetivos claros a curto, médio e longo prazo. Você tem algum que você queira compartilhar? Se não, também tudo bem. Ah, é secreto, não quero falar. Vou dar um spoiler também, né? Spoiler, vamos lá. Então, olha só, eu, para assim, vamos dizer assim, para o ano que vem, eu tenho um lema que é assim, como eu trabalho ainda, faço ainda bike em fábrica, assim, o que acontece? Eu vejo muitas mulheres, principalmente da minha idade, que estão no Japão há muitos anos, que têm um potencial, ou um pouco até mais nova, um potencial tremendo na área da estética, em várias áreas, né? Algumas são formadas no Brasil, outras não, porém, muitas que eu conheci gostam muito da área de estética, seja massagem, seja unha, seja parte pele, enfim. E muitas fizeram cursos, né, há anos atrás, mas estão estagnadas só ali. Eu falo, gente, eu acredito assim que Deus me colocou nesses lugares para incentivar essas mulheres e mostrar para elas que elas não precisam terminar a vida ali apertando parafuso. Não, não que não seja um serviço digno. Porém, gente, nós, brasileiros, nós temos uma coisa que é nato da gente, que é alegria, vontade de viver, vontade de ter sempre novidade, de estar... Mas eu percebi que você fica dentro de uma fábrica, você fica dentro de uma caixinha e aquilo você vai ficando estagnada, sua mente, sua visão vai ficando estagnada. Né? Você para de sonhar, você só pensa, vou dormir, acordar, ir para a fábrica, ganhar meu salário. Não, então, o que eu acho mais lindo nisso tudo é que esse projeto que eu tenho para o ano que vem envolve tudo isso, envolve despertar essas mulheres, independente da idade, mas eu foco bastante nas mulheres com a minha idade, um pouquinho, né, de 40, vamos dizer, 40 anos para cima. Por quê? Porque, gente, a gente já não tem 20, não tem 30, não tem 30 e pouco, né? 40 ainda falo que é nova. Então, gente, vocês são novas, vamos. E eu percebi que muitas estão realmente
começando a sonhar de novo. Eu converso com elas e elas começaram a sonhar, e não é uma, não é duas. Eu conheço mulheres aqui, que eu conhecia 2, 3 anos atrás, e elas tava parada. Eu falo, não, vamos, meninas com esse potencial, você tá aqui, trabalha, mas vamos fazer, vamos. E, gente, então, para mim, eu acho que é isso, desenvolver, despertar nessas mulheres o desejo realmente de uma vida melhor, porque a gente sabe que a aposentadoria no Japão, assim como no Brasil, gente, não dá para viver, né? E fazer com que elas olhem para elas e elas se sintam, eu consegui, eu consigo, eu posso, né? Ter uma liberdade financeira, geográfica, né? De ir e vir a hora que quer, passear a hora que quer. Eu falo, gente, ver o sol nascer e ver que o céu do Japão é lindo, maravilhoso, um azul maravilhoso quando tá sem nuvem, é lindo. Eu olho para o céu do Japão, eu nunca nem... não sei se vocês já perceberam, parece que é um céu, o azul é diferente do azul do Brasil, é um azul diferente. E eu olho e falo, gente, elas não vê esse céu lindo. O sol muitas vezes nascer ou se pôr, porque está dentro de uma fábrica. Então eu vejo que é isso, eu quero despertar. Vocês sabem que até japonesas, meninas, o quê? Você tem, meu Deus, você tem essa. O que você está fazendo aqui? Não, menina, vambora. Eu falo para as menininhas japonesas. Você é novinha, dá para fazer isso, fazer aquilo. Então, é isso. Então, o meu projeto a longo para o ano que vem é trabalhar com essas mulheres, despertar essas mulheres, formar um grupo, né? Seja na área da estética ou em outras áreas, e mostrar para elas que elas são capazes, que aquilo que elas sonharam há anos atrás está dentro delas, não morreu, né? Só está apagadinho, mas não morreu, né? E que cabe a elas é as únicas que podem realmente trazer isso para fora e falar assim, eu posso, né? Então eu acho Exatamente. que é isso, desenvolver esse projeto de, eu falo de ver o sol, ver o céu azul, né? Eu até falo, eu vou ver um nome aí meio que ver o céu azul, mostrar para essas mulheres que existe um céu azul aqui fora, entende? É isso aí. Então é isso. Muito bacana, viu, Mari? E é exatamente isso, né? Então, para quem está assistindo a live, se inspirou, né, na história da Mari, você não sabe por onde começar, quer começar a empreender, a gente aqui da Digital Business, a gente te apoia nisso. Esse é o nosso trabalho. Tanto da parte de começar o negócio do zero, até para quem já está no mercado e precisa de consultoria, precisa de um suporte, porque ser empreendedor não é fácil, né, Mari? Então, De assim, jeito você nenhum. sempre tem que estar buscando conhecimento, como a Mari aqui já falou, ela fez N cursos, ela foi atrás do Sebrae, então, assim, você sempre tem que estar se movimentando. Ser empreendedor requer o quê? Muito estudo, muita dedicação e que você conheça N áreas. Você tem que entender de administração, você tem que entender de direito, você tem que entender de gestão de clientes. Eu vou passar um pouquinho a palavra para a Thalia, falar um pouquinho dos nossos serviços para vocês que ainda não conhecem a Attentif Digital Business. É só fazer um parênteses, né, Lana? Quando ela falou do curso, né, Mari? Você falou que foi um curso caro, sonho, e aí Deus preparou para realizar isso para você. Acaba vendo da parte. As pessoas às vezes falam assim, cara, perde a vontade, mas não é o valor dele, de aquilo você vai aplicar, aquilo vai te render. E os nossos clientes, no sentido de que, se você tem, você vai ter negócio e em contrapartida, você tem a sua marca, fazendo plano de marca, essa questão da internet tem que estar ali, que é a nossa vitrine. A gente também trabalha. E também a gestão, porque às vezes a gente, como a Mari, está numa parte super legal agora, né, Mari? Sim. Dar esses clientes. Porque provavelmente a Mari faz
toda a questão, né? Aquela cliente ali. Então, a gente começa o negócio sem estrutura. Se a gente a tendência é crescer, evoluir e agir. Pensou você com o negócio estruturado e poder entregar? Só um adendo, a Thalia tá cortando a conexão dela, eu vou falar o que ela tá dizendo, tá? Então, ela disse a respeito de todos os nossos trabalhos. Então, assim, você tem que saber o que é um brand, você tem que entender sobre a sua marca, gestão de clientes, plano de marketing, plano de negócio. E depois que você tiver tudo isso, você vai precisar de uma consultoria para você colocar o seu negócio para funcionar, né? Você vai precisar entender da parte financeira também do seu negócio. Não só isso, se você também já é um empreendedor, se você já está no mercado, você quer captar novos clientes, você quer expandir o seu negócio, ou você não consegue administrar o seu negócio, entre em contato conosco que a gente pode te ajudar com isso. Muito bacana essa live com você hoje, Mari. Muito obrigada aí pelo seu tempo disponível. E conta pra gente, né, pra gente fechar essa live aí, como que principalmente para mulher, né, uma empreendedora, administrar o seu tempo como empreendedora, mãe, esposa, mulher. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Pois é, eu acho que no meu caso, eu tenho, né, até hoje muito apoio do meu marido e dos meus filhos. Então, por isso que se torna um pouco mais fácil para mim, né, nesse caso, porque eu acho que quando a gente tem um apoio da família, por exemplo, quando eu fui estudar, eu fui fazer o curso, a minha filha, que hoje tem 20 anos, ela tinha 4, 5, talvez, mais ou menos isso. Eu me lembro que meu marido ficava com ela, os irmãos mais velhos ficavam com ela, porque eu tinha que viajar e eu ficava 2, 3 dias fora. Então, eu acho que o apoio da família é muito importante nesse processo, principalmente quando a mulher está começando, né, a empreender. A princípio, o marido, às vezes, ou os filhos, quando são adultos, não vê resultado porque só vem, vamos dizer assim, acham que está gastando e não é o investimento. Então, não é fácil. Se ela não tem o apoio da família, do marido ou dos filhos quando já são adultos, o caminho dela se torna muito mais difícil. Mas se ela tem o apoio da família, o apoio dos filhos, isso assim é 50% do caminho dela já está de sucesso, né? Então, não é fácil você administrar tudo, porque quem tem filho pequeno tem que, muitas vezes, ou deixar com a vizinha, ou deixar com o marido, ou, enfim, para poder fazer um curso de aperfeiçoamento, ou até mesmo para atender, né? Mas, gente, eu falo, não desista, porque é apenas um processo, é um caminho, e o filho cresce. Né? O filho cresce, então, e ele precisa, os filhos precisam ver, ou o filho precisa ver, precisa, que eu digo assim, com o tempo ele vai desenvolver orgulho pela mãe que tem, de estar ali trabalhando, vai entender que é para o bem dele, é para o bem da família, para o sucesso da família, porque a gente sabe que tudo que a gente faz não é para nós mesmas. É para o bem da família, sempre visando em primeiro lugar, não é a gente, é a família, né? Eu quero fazer isso porque eu quero um futuro melhor para os meus filhos, eu quero ajudar o meu marido, né? Não é assim que a gente faz? E depois a gente pensa na gente, não, eu também quero poder ter uma bolsa melhor, um sapato melhor, mas sempre a gente visa a família, né? Então, é um desafio, mas é um desafio muito bom. E se você tem espírito empreendedora, você não vai desistir fácil. Nada é motivo para você desistir. Muito pelo contrário, é um tijolinho para você ir subindo, né? E aí que eu acho legal,
porque esses desafios de ser mãe, de ser esposa, cuidar da casa, chegar em casa cansada, fazer janta, ou por isso que eu falo da colaboração, né, do marido. Olha, eu tô cansada, dá para adiantar aí uma jantinha pra gente? Dá, ela vai fazer isso com muito mais alegria, vai desenvolver o seu trabalho com muito mais alegria, mas mesmo assim é desafiador, né, que tem coisa que a gente tem que fazer. Então, tudo isso acontece, isso desenvolve na gente a resiliência. É resiliência empreendedora que a gente precisa ter para não desistir já logo nos primeiras dificuldades que tem, né? Porque vai haver. Não é uma coisa que fala assim, é mágica. Ai, me tornei empreendedora, amanhã já estou ganhando um monte de dinheiro e tá tudo certo, feliz da vida. Não, só se nasceu em berço de ouro, né? Mas às vezes eu acredito que né? A gente no Japão, a gente deduz que a gente tá aqui, né? Então a gente tá batalhando. Então, é isso, é um desafio, mas isso gera futuramente muita gratidão, alegria e assim, um amor, porque você vê a família te ajudando, você vê a família colaborando. Isso é maravilhoso. A gente se torna grata o tempo todo. O tempo todo eu lembro do meu filho, que foi o primeiro que pagou o curso, a colaboração do meu marido, enfim. Então, isso me tornou uma pessoa muito mais forte, mais empreendedora ainda, né? Eu amo empreender, eu amo, isso é o meu combustível. Essa alegria, essa força, olhar, esse é o meu combustível. Então, é um desafio muito. Nossa, Mari, que conversa agradável. Foi maravilhoso esse tempo que passamos aqui. Muito obrigada a todos que participaram do nosso livecast de hoje. Entrou aqui a Maria José, obrigada por estar aqui. O Henrique também entrou agora. Gente, muito obrigada pela participação de todos. É isso, a live vai ficar salva aqui para quem não conseguiu assistir toda a live. Eu vou ficando por aqui, eu já vou agradecendo antecipadamente, vou passar a palavra para a Thalia se despedir também e depois para a Mari também poder se despedir e a gente vai encerrar, tá certo? A Thalia, com você. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada, Mari, por estar aqui conosco. Foi muito gostoso o nosso bate-papo. Muito obrigada pela sua história de vida. Com certeza o pessoal que está aqui também gostou. Parabéns pelo seu. Muito obrigada pelas palavras. Não caíram uma luva para muita gente. Obrigada. Eu pedir desculpa ao pessoal também pela cocaína e desculpa. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Boa noite e um bom dia para estar no Brasil. Mari, fica a sua questão para se despedir. Obrigada. Eu também quero agradecer. Eu vi aqui bastante gente que eu conheço, a Ana Paula, a Julie, a Nádia, a Daiane, né? A Daiane, inclusive, fazia parte da minha equipe lá no Brasil. Se tornou uma excelente manicure. A Ana Paula também é manicure. A Nádia, ela é da área de massagem, massoterapeuta. Então, olha quanta gente, né? Maravilhosa. E eu quero, assim, agradecer a todos, agradecer pela oportunidade, viu? E, assim, que Deus abençoe a todos. Fiquei muito feliz pelo convite e que Deus abençoe a todos e um bom dia aí para todos no Brasil e aqui, boa noite para todos aqui no Japão. Deus abençoe. Muito bacana. Quem ainda não segue as nossas redes sociais que vieram pelas minhas, ou pela da Mari, ou pela da Thalia, já segue aqui o Attentive Digital Business, porque aqui a gente fala sobre empreendedorismo e também histórias de vida das pessoas por trás de suas marcas, de suas empresas. E na semana que vem teremos um convidado especial. Não vou dizer ainda quem, vocês vão ter que olhar no feed, vão ter que olhar nos stories, mas eu conto com a presença de vocês aqui. Então, muito boa noite para quem está aqui no Japão, bom dia para quem está no Brasil. Fiquem com Deus e até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau.